Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu sou o presbítero Alisson e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver algum vídeo novo. Seja muito bem-vindo. Muito bem, meus irmãos, antes de começar a falar a respeito da primeira lição do primeiro trimestre de 2025, eu gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Senhor meu Deus e nosso Pai, Deus, graça te dou, eu te louvo e te agradeço pelo ano de 2024, pois até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou e passamos do ano de 2024 para o 2025, firmes na fé, segurando as mãos do Senhor. Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, todos que vão acompanhar as aulas da Escola Bíblica Dominical aqui no canal. Abençoe os inscritos, abençoe a família de cada um e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da tua palavra e discernimento para que tenhamos aulas abençoadas e possamos absorver o máximo do conhecimento da palavra de Deus. Assim, eu te agradeço, eu te louvo e exalto o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos estudar nesta primeira lição do primeiro trimestre de 2025. O tema é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Esse trimestre, irmãos, tem uma natureza apologética e nós vamos estudar as afirmações mais importantes da nossa fé. Abordaremos os movimentos heréticos e históricos que procuraram apagar essas afirmações e responderemos do ponto de vista bíblico e mostraremos como esses falsos ensinos se mostram hoje para perturbar a fé dos santos. Então, nesse trimestre, né, essas lições têm uma natureza apologética, né? Então, vamos aqui para o textual desta primeira lição, cujo tema é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, vamos para o textual que se encontra em Judas. Judas está ali do lado de Apocalipse. Judas, que é bem pequenininho. Então nós vamos ler o verso de número 3, que vai dizer: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, no versículo de número 3. Eu quero apresentar aqui para os irmãos uma outra tradução, a NTLH, que vai dizer: Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. A outra versão é a NVI, que vai dizer: Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Então essa palavra, ela vai nos incentivar a batalhar pela fé que uma vez foi nos dada, né? A batalhar. Nós temos que batalhar por essa fé. Mas como que eu vou batalhar por essa fé se eu não detenho o conhecimento da palavra de Deus, eu não detenho o conhecimento das Escrituras? Por isso é muito importante você, cristão, você que em um momento da sua vida você levantou a sua mão e disse: eu quero servir a Jesus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da minha alma, da minha vida. Você tem que deter o conhecimento da palavra de Deus para você batalhar, para você combater pela fé que uma vez foi dada a você e foi dada a nós.
E como você vai batalhar? Irmão, eu vou pegar uma faca, uma espada, um escudo, uma arma? Não. Nós sabemos que a nossa batalha não é contra carne e nem sangue. Então a nossa batalha são com armas diferentes, assim como diz em Efésios, capítulo 10, capítulo 6, verso 10 em diante. Lá a palavra vai nos mostrar quais são as nossas armas, né? E a arma que nós temos para batalhar é a palavra de Deus. Está aqui, a palavra do Senhor é a nossa arma para batalharmos, né? Então, quando você detém a palavra de Deus, você detém o conhecimento da palavra do Senhor. Quando você está em comunhão com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, porque a própria palavra, ela vai nos orientar, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos essa orientação em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, né, onde a palavra vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Nós temos que estar sempre orando, buscando ao Senhor em oração, leitura da palavra, para assim nós estarmos aptos para combater as heresias, combater o inimigo, que o inimigo tem várias estratégias, né, para tentar nos abater. Então, na nossa defesa, nós temos a palavra sagrada, a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos para a verdade prática, e a verdade prática vai dizer: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que são práticas contrárias ao pensamento bíblico. Então, tudo aquilo que é feito ou falado que é contrário ao pensamento bíblico, aquilo é uma heresia. Ela acaba se tornando uma heresia. Então, heresia é basicamente isso. Tudo aquilo que é feito e falado que está sendo contrário ao pensamento bíblico. É aquilo que também distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, eu deixo aqui uma dica para você. Você tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Você tem que buscar o conhecimento das Escrituras, para que você não acabe sendo um praticante de uma heresia, né? Porque eu já conheci pessoas que falavam, ensinavam e pregavam heresia, não por maldade, não porque essa pessoa tinha más intenções, mas porque ela não buscava o conhecimento das Sagradas Escrituras, não buscava o conhecimento da palavra, né? Faltava ali encontrar, né? Faltava para a pessoa ela buscar o conhecimento da verdade, né? Então não era porque a pessoa era mau caráter ou tinha um coração voltado a praticar algum tipo de maldade ou fazer com que outras pessoas pecassem, mas porque a pessoa não detinha o conhecimento da palavra de Deus, não tinha orientação das Escrituras. Por isso que é muito importante você deter o conhecimento da palavra de Deus, leitura da palavra, você ter o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus todos os dias, porque assim o Senhor vai te dando entendimento da palavra, vai te dando discernimento, e você não vai cair nas heresias, não vai falar heresia, não vai ensinar heresia, não vai pregar heresia, porque você vai estar bem preparado com a palavra de Deus. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, no verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é muito importante você deter o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, no capítulo 20, no verso de número 28. Que vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Grava aí: para apacentardes a igreja de Deus. Verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho.
Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aqui nessa leitura bíblica em classe, eu gostaria de destacar alguns pontos muito importantes para nós combatermos a heresia e também nos manter firmes na fé. Gostaria de destacar alguns pontos na leitura bíblica em classe. Nós lemos Atos, 1 Pedro e 2 Pedro, e em Atos vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então você, bispo, você, pastor, você, líder, você foi constituído para apacentar a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com seu próprio sangue. Então veja que o líder ele tem uma função de suma importância no cuidado para com a igreja, porque o líder ele tem que estar apto para ensinar, para orientar, passar o conhecimento para a igreja, para que eles não caiam nas heresias, para que assim eles estejam preparados, para que assim eles estejam firmes. Então, veja que a igreja ela tem que estar preparada para combater as heresias e também para não cair nas heresias, né? Naquilo que vem para destruir, para querer desfazer a unidade da igreja, né? Porque aqui nós temos o tema, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E quando é que essas heresias também ameaçam a unidade da igreja? Quando a igreja não está preparada, através do conhecimento da palavra. Como eu disse, né? Tem pessoas que estão praticando, falando heresia, não por maldade, é porque talvez aprendeu daquela forma. Aprendeu de forma errada, está fazendo, está na heresia, mas não detém o conhecimento da verdade, porque não foi ensinado. Hoje, muitas igrejas têm um problema muito sério de não formar obreiros capacitados, né? É triste dizer, mas eu até já vi igrejas, líderes falar que o obreiro, né, o liderado ali, o membro, não pode saber mais do que o pastor. Mas um pastor sério que se preocupa com as almas da sua igreja, dos seus membros, dos seus obreiros, ele quer passar o máximo de conhecimento para que essas pessoas não sejam enganadas e também para que as heresias não ameacem a unidade da igreja. Então o líder tem uma função muito importante, apacentar a igreja de Deus, apacentar, ensinar, instruir, corrigir, mostrar a forma certa que deve se fazer. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, o que Jesus nos ordena. Vai dizer: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
Presta bem atenção nessa parte agora. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, tem que ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quem detém o conhecimento, quem é líder, tem que passar esse conhecimento para o seu liderado, para o membro, para o congregado, né, para aquele que está sendo liderado por você. Você tem que passar o conhecimento da palavra para essa pessoa. E eu quero destacar também, na leitura bíblica em classe, ainda na leitura bíblica em classe, capítulo 20, no verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, quando o obreiro, quando o líder, quando a igreja está bem instruída na palavra de Deus e se levanta pessoas, assim como a palavra está dizendo, se levantarão pessoas, homens que falarão coisas perversas. Se você estiver bem instruído na palavra de Deus, você não vai na onda desses homens. 1 Pedro capítulo 3, no verso 15. Antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Então você tem que estar sempre preparado, sempre instruído para responder com mansidão e temor. Então a nossa resposta não é agressiva. A nossa resposta não é com violência. A nossa resposta é com mansidão. E você só vai poder dar essa resposta com mansidão e temor para essas pessoas se você tiver o conhecimento da palavra, se você estiver bem instruído da palavra e se você estiver em comunhão com o Senhor, em oração, busca em oração, jejum, leitura da palavra, você vai ter a mansidão, a tranquilidade, a sabedoria, o conhecimento das Escrituras para você responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 2 Pedro capítulo 2, onde nós lemos, já para nós irmos para a introdução, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, desde Antioquia, desde a época dos discípulos, desde a época dos profetas, tinham falsos profetas, falsos doutores, que eles introduziam heresias de perdição. E hoje não é diferente. Hoje tem falsos doutores, falsos ensinamentos, falsos pastores, falsos líderes, que introduzem heresias de perdição e até negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, se você estiver bem instruído na palavra de Deus, você, além de combater com a palavra essas heresias, você não vai cair nessas heresias, você não vai ser enganado, porque você detém o conhecimento da verdade, né? Você faz assim como o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, você vai manejar bem a palavra da verdade, e assim você não vai ser enganado. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a introdução. A introdução vai dizer: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então, irmãos, preste bem atenção nesse começo dessa introdução. Essa introdução foi muito bem colocada. Olha só o que as heresias, elas criam. Elas criam problema não só para as igrejas, mas também para as famílias. Então a igreja é prejudicada, a sua família pode ser prejudicada, o seu casamento pode ser prejudicado. Então nós temos que estar sempre preparado para combater as heresias, porque ela pode te prejudicar até a sua família, não somente lá na igreja, mas na família. E aí é onde entra o problema. Eu sempre digo que quando a família está bem, na igreja você vai bem. Se você não está bem na sua família, no seu casamento, em casa, na igreja você vai ter dificuldade,
Porque a primeira igreja é em casa. Se você ora em casa, se você lê em casa, se você tem comunhão em casa com Deus e a sua família, você vai bem na igreja. Então, se tiver ruim em casa, você vai ter dificuldade na igreja. Então, continuando na introdução, as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com a roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Então, nós vemos que as heresias, aqui segundo aqui a lição, desde a antiguidade são as mesmas heresias, só que com a roupagem nova, né, com uma nova atualização. Então, é muito difícil de identificar. Se você não tiver pautado nas Sagradas Escrituras, você não consegue identificar uma heresia. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor fome e sede, né, da palavra de Deus, entendimento da palavra, discernimento. Um dom que a igreja precisa hoje é discernimento, discernimento dos Espíritos, discernimento da palavra, para que nós não sejamos enganados. Vamos lá. O primeiro trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então veja que nessa introdução também ela vai nos dizer que nós temos uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade na defesa da fé. Mas eu volto a dizer, se você não maneja bem a palavra da verdade, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca o conhecimento da verdade, como você vai defender a fé? Como? Você tem que estar apto, né? Vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15. O que vai dizer? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em algumas traduções vai dizer lobos enganadores. Então veja que nós temos que nos acautelar dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos enganadores. Então como que você vai se acautelar? Você tem que estar preparado, conhecimento da palavra, oração, intimidade com o Senhor, para assim você não ser enganado, né? E é dessa forma que você vai ter cautela, detendo o conhecimento da palavra, para que você esteja preparado para rechaçar, né, rebater, através da palavra, as heresias e também os falsos profetas. Na segunda carta a Coríntios, capítulo 10, no verso 3 ao 5, vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 5, verso 3, 4 e 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as nossas armas não são carnais, né? As armas da nossa milícia não são carnais. Então nós temos oração, nós temos palavra, nós temos jejum, que são as nossas armas, né, que nos auxiliam a combater as astutas ciladas dos inimigos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o tópico 1. As ameaças dos lobos vorazes. Subtópico 1. Os cuidados pastorais. Atos 20 e 28. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispo nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então vamos lá. Então, como eu disse, o líder, né, o bispo, o pastor, aí novamente eu abro o leque para até os líderes que tem, a maioria das igrejas tem os departamentos, né, líder de criança, líder de adolescente, líder de jovens, líder de senhoras, líder de varões.
Então eu abro o leque também para esses líderes. Tem que instruir, tem que alimentar, tem que guiar e proteger. E como é feito isso? Um bom ensinamento da palavra, né? Um ensinamento sistemático da palavra de Deus, orientação, né? Nós vemos, eu já vi muitos irmãos em Cristo que não têm orientação, não são orientados. Até mesmo porque já até chegaram em mim, irmão, como que é isso? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Então, você vê que muitas igrejas não têm esse cuidado de alimentar bem com a palavra da verdade, guiar com a verdade, não tem essa atenção, essa preocupação em proteger os irmãos. Então, é muito importante que o líder, ele busque o conhecimento para que ele possa instruir a sua igreja, para que ele possa instruir os membros, os obreiros. Então, você vê que aqui os cuidados pastorais são muito importantes para que as pessoas não sejam alcançadas, né, e detidas pelas heresias, para aquilo que vem desestabilizar a igreja, né? Aí eu volto aqui no tema aqui, ó. Uma das heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, quando é que as heresias também ameaçam a unidade da igreja? É quando a igreja não está bem alimentada com a palavra da verdade, não está bem guiada, não está bem ensinada com a verdade. Então, neste momento, as heresias, ela ameaça a unidade da igreja. Vamos lá. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, quando no Novo Testamento é empregado essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho, né, na igreja, essa exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Ou seja, irmãos, o líder, ele tem que alimentar, guiar e proteger o rebanho. Como? Com a verdade, ensinamento da palavra. Então, se o líder, ele alimenta bem os irmãos com a palavra da verdade, com o ensinamento, quando ele guia, quando ele instrui, aconselha, discipula, ele está tendo preocupação com essas pessoas, né? Como eu citei anteriormente, eu já vi líderes falar assim, o liderado, o irmão, o obreiro, ele não pode saber mais do que o pastor. Isso está errado. Se o líder detém o conhecimento, ele tem que passar esse conhecimento. Isso se chama alimentar. Alimento. A palavra é alimento. Então, se o líder passa o conhecimento que tem para os demais, esse que recebe o ensinamento, esse liderado, esse membro, esse obreiro, ele vai estar bem alimentado com a palavra da verdade e ele não vai ser enganado. Isso demonstra amor e cuidado. Quando eu tenho amor por alguém, eu tenho que ter essa preocupação de ensinar. Olha, não é assim que funciona. É assim, assim, assim. E aí a pessoa vai estar bem instruída e ela não vai cair nas heresias, né, nas ciladas do inimigo. É como pai e filho. Você que tem um filho, você que ama o seu filho, você vai instruir ele bem. Você fala, olha meu filho, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso e você não pode fazer isso, porque é errado. Porque se você fizer vai dar problema. Isso demonstra o meu amor para com o meu filho. E é esse amor que os líderes têm que ter para com os liderados, né, para com a igreja, para com os membros, para com os obreiros. Então tem que passar esse conhecimento, alimentar bem, tem que guiar e proteger o rebanho. E como é feito isso? Palavra, ensinar, instruir, incentivar a ler, a estudar, participar de culto de ensino, escola bíblica dominical, incentivar a orar, né? Tem que ter oração, tem que ter santificação, tem que estar sempre se separando, né? Para assim estar firmes e não cair nas heresias. No subtópico 2 do tópico 1, depois da minha partida, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Então,
nós temos que estar preparado contra essas heresias, porque aqui o apóstolo, ele já disse, né, na época dele, que viria, né, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Então nós temos que estar preparados. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou aos profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então, como foi dito aqui, haveria de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres, né? E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 19, vai dizer: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, já era dito, que haveria falsos mestres, falsos profetas, e no meio da igreja também surgiriam falsos profetas, falsos mestres, né, e heresias, né? Então, é muito importante ter uma igreja pautada, baseada, firmada nas Escrituras. A palavra acabou de dizer: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então haverá heresia no meio da igreja, mas nós temos que estar preparados para combater essas heresias com a palavra de Deus, com as armas espirituais, não armas carnais. Até mesmo porque nós temos que ter essa sensibilidade e esse entendimento que essas pessoas que praticam essas heresias, que falam, que ensinam, que pregam heresias, elas devem ser alcançadas pela verdade. Então nós temos que olhar essas pessoas não como inimigo, mas com um olhar de compaixão, entendendo que aquela pessoa necessita ser liberta com a verdade do Senhor, porque é a palavra que liberta, é a verdade que liberta o homem. Vamos lá. Subtópico 3 do tópico 1, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nesta parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor, usam suas redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Então aqui, diante dessa leitura, no subtópico 3, eu quero deixar aqui uma observação muito, mas muito importante para você. Primeiro, a nossa base é a Bíblia, porque ela é a verdade. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Então, amém. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você, né? E também, irmãos, tenha muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com redes sociais. Tenha muito cuidado com quem você acompanha nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Kawaii. Tenha muito cuidado, porque tem muitas pessoas nessas redes sociais que estão pregando, que estão ensinando coisas que não estão na Bíblia. E nós aprendemos que heresia é tudo aquilo que vai contra o pensamento bíblico, contra o ensinamento bíblico. Então tem muita gente com práticas, com ensinamentos, falas, posições antibíblicas, ensinando heresia, pregando heresia, e você está absorvendo tudo aquilo que aquela pessoa está dizendo do outro lado da telinha, sem revisar a palavra de Deus. Nós temos que fazer como os bereanos. Em Atos capítulo 17, no verso 11,
a palavra vai dizer sobre os bereanos. Olha o que vai dizer em Atos capítulo 17, verso 11. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviam com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Ou seja, o povo de Bereia, os bereanos, enquanto Paulo e Silas ia pregando o evangelho, a palavra de Deus, eles examinavam. Não, peraí, deixa eu ver aqui se o que esses homens estão falando é verdade. Deixa eu dar uma analisada aqui. E hoje o povo de Deus não faz isso. Não faz. Ficam na rede social, vendo ali a pessoa jogar profetada, revelações. A pessoa não tem discernimento nenhum para discernir se aquilo ali é de Deus ou não. Não tem sabedoria, não tem conhecimento da palavra. E tudo que é lançado de lá para cá, a pessoa vai absorvendo. Quando vai ver, vai estar doente. E às vezes fica olhando na rede social o dito profeta, o dito homem de Deus, e depois fica doente, a ponto até de dar trabalho na igreja a qual congrega. Então, nós temos que examinar as Escrituras. Tudo que é dito e pregado, eu vejo se está na palavra de Deus. Porque se alguém fala alguma coisa que não está aqui, para mim não serve. Eu não vou julgar a pessoa, vou julgar a palavra, a profecia. Porque, como eu disse, tem pessoas que pregam e ensinam heresia, coisa errada, não porque é ruim, não porque está com segundas intenções. Lógico, tem as pessoas que fazem isso com segundas intenções, mas tem pessoas que é porque não, eu aprendi assim. Desde que eu aceitei Jesus, eu aprendi assim. Então falta conhecimento, não é por maldade, é porque aprendeu assim. Então por isso é importante nós buscarmos na palavra de Deus a verdade. Então aqui na lição está dizendo que entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras. Porque quem ensina o que está fora da palavra de Deus, ela se acha acima das Escrituras. E foi dito aqui que homens que falam coisas perversas se levantariam para atraírem discípulos após si. Então nós temos que estar preparados. Por isso é muito importante estudar esse campo da teologia denominado apologética. Amém? E mais na frente eu vou mostrar e ensinar para vocês o que é apologética. Glória a Deus. Vamos lá para o tópico 2. O que é apologética? Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, é apologia, numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Então, somente com conhecimento da palavra, com conhecimento da verdade, nós vamos agir dessa forma, de uma forma apologética. Né? Vamos defender a nossa fé, vamos defender a verdade. Então você tem que estar bem preparado, você tem que estar bem instruído. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar assim: sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Marcos capítulo 12, verso 30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então, nós temos que exercitar o nosso intelecto, a nossa mente, com leitura, né? Temos que absorver coisas boas, bons conteúdos. Porque se você absorve bons conteúdos, se você exercita bem a sua mente, você vai estar também bem preparado. A que defesa Pedro se refere, subtópico 2 do tópico 2. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. Nós vemos isso em Atos 22:1, 25:16, em ato formal, acusação formal, e acusação informal, 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1,
capítulo 1, verso 7 ao 16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Ou seja, se há alguma acusação e você tem uma boa reputação, se você tem um bom andar, um bom procedimento, essas acusações elas vão ser contraditas, vai ser confrontadas com o seu andar, né? Então, temos que ficar atento a isso também, a forma que você se apresenta, a forma que você se apresenta aos demais. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa mensagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta à acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Quando Paulo foi preso, ele agiu em sua defesa, né? Você vai ver principalmente nessas referências aqui, em Atos capítulo 26, no verso 24 ao 25, e Atos capítulo 26, no verso 27 e o 29, né? Mas irmãos, eu até te dou aí um conselho, leia Atos dos Apóstolos todo, e você vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo essa defesa perante Festos e também perante Agripa. Você vai ver que Paulo era um apologeta, né? Então ali fazendo a sua defesa, eu quero deixar para os irmãos aqui, esse versículo aqui, que eu achei interessante, e eu acredito que seja muito interessante também os irmãos ler, é Atos capítulo de número 26, no verso de número 24 e 25. Atos capítulo 26, verso 24 e 25. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, ou seja, Paulo estava fazendo a sua defesa, né? Isso é apologética, né? Lógico, baseado na palavra do Senhor. Festo o interrompeu em alta voz e disse: "Tá louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo estas palavras de verdade e de bom senso." Agora, olha só o que diz o verso de número 8 de Atos 26. Atos 26, Atos capítulo 26, verso de número 28. "Então Agripa disse a Paulo: por pouco me convence a tornar-me cristão." Ou seja, ali Paulo fazendo a sua defesa, baseado na palavra, ele diz que por pouco, Agripa diz: por pouco me convence de ser cristão. Ou seja, a defesa da palavra do Senhor não é para afrontar a pessoa que está do outro lado. A apologética não é para isso. Não é para ofender, não é para denegrir, não é para maldizer, não é para machucar, e sim para mostrar a verdade e trazer libertação através da palavra para o ouvinte. E também não é o papel da apologia, da apologética, você converter a pessoa, porque a palavra vai dizer que esse é o papel do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Então nós temos a missão, o dever de fazer a apologética, fazer a defesa contra as heresias, contra aquilo que é contrário às nossas regras e prática de fé, que se chama Bíblia Sagrada. E assim o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Então é muito importante você estar preparado para se opor à heresia da forma correta. Vamos lá, subtópico 3 do tópico 2. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Isso nós vemos em Timóteo, capítulo 4, verso 16, que vai dizer: "Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem." Então é muito importante que você cuide de si, da sua mente, do seu coração e também da doutrina, que você permaneça naquilo que você aprendeu. Aqui, irmãos, eu quero abrir outro parênteses aqui rapidinho. Se aquilo que a sua igreja ensina, o seu líder ensina, que vai contra as sagradas escrituras, está errado. Se a doutrina ela não é bíblica, é uma doutrina herética, é heresia. A nossa base é a Bíblia Sagrada, é as escrituras.
Tem muita gente que cria doutrina, inventa coisa que vai contra a palavra de Deus. E nós sabemos que heresia é tudo aquilo que vai, toda prática, né, que vai contra o pensamento bíblico, né? Então nós temos que ter essa atenção. Então vamos lá. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então você vai saber refutar biblicamente como? Tendo conhecimento da palavra, né? Você ora, você pede sabedoria, você pede domínio próprio, temperança, mansidão, amor, e buscar conhecimento da palavra de Deus. Então oração e leitura da palavra. Tem que ser não a leitura, né? Porque a leitura fica algo muito simples, né? Não, eu vou ler como se você estivesse lendo um jornal, uma revista, lendo uma notícia. Você tem que se aprofundar, fazer um estudo sistemático da palavra de Deus para você obter o conhecimento das Sagradas Escrituras e assim estar pronto para refutar biblicamente os ensinamentos de heresias. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra, né? Então, como eu já disse antes, tem pessoas que fazem isso de uma forma inconsciente. A pessoa ela não detém o conhecimento da palavra de Deus, ela não detém o conhecimento das Escrituras. Então, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de um ensinamento de um líder, por falta da pessoa também se dispor para conhecer a verdade, ela é enganada e inconscientemente ela acaba agindo daquela forma, pensando que aquela forma está correta. Mas aquilo, ela vai contra o pensamento bíblico, vai contra as Sagradas Escrituras, e então está errado. Então, por isso é importante nós fazermos um estudo sistemático da palavra de Deus, né? Em Tito, capítulo 1, verso 9, vai dizer: apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, é muito importante você deter o conhecimento da palavra de Deus. Serve para você, serve para o contradizente, para aquele que está ensinando ou praticando heresia, para que ele também seja alcançado pelo poder da verdade. É muito importante. Muito importante. Eu quero até dar um exemplo de algo, de um ensinamento. Ele não é bíblico, ele vai contra a palavra de Deus, porque não é bíblico. Nós vemos um ritual chamado sincretismo religioso, algo chamado sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é quando você pega algum ritual de outra religião e coloca na sua religião. Então, tem um ritual que é feito, eu vejo na televisão, eu vejo na internet. Isso é um exemplo que eu vou dar de pessoas que acabam cometendo heresias e fazendo coisas erradas inconscientemente, assim como aqui a lição está dizendo, né? Eu vou ler de novo e depois eu vou explicar para os irmãos entenderem. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então tem pessoas que praticam coisas erradas de forma inconsciente. São pessoas sinceras. E elas querem buscar a servir a Deus com sinceridade, porque elas são sinceras, elas não têm maldade no coração para fazer alguma coisa relacionada às coisas de Deus com maldade e segundas intenção. Elas são sinceras. E elas buscam a Deus com sinceridade. Mas elas precisam conhecer a palavra da verdade. Aí por que eu disse sincretismo religioso? Tem um ato que as pessoas fazem na televisão, nas redes sociais, né? Que eles incentivam as pessoas a pegar um copo de água. Aí eles falam, vamos orar pelo copo de água. Aí você bebe o copo de água. Você ora pela água, coloca na comida. Você pega o sal, vou orar pelo sal. Aí o sal você coloca na comida e a pessoa que comer a comida ela vai ser liberta. Você pega o sal e ele vai repreender os invejosos, os mal olhares. Isso é sincretismo religioso. Porque essa prática ela foi retirada do espiritismo. É o espírita que faz isso. Essa prática ela vem dos espíritas. Tanto é que essa prática de orar pela água, os espíritas chamam de fluidificar a água. E trouxeram essa prática
para o meio evangélico. Você pega o copo de água, vamos orar, vamos consagrar, vamos ungir a água nessa oração, e você vai beber a água e você vai ser abençoado, você vai ser liberto, você vai ser transformado. Isso é uma heresia, isso é sincretismo religioso. E tem muitas pessoas verdadeiras, muitas pessoas sinceras, muitas pessoas que querem servir a Deus em verdade, que fazem isso, porque não tem um conhecimento, vai ali na inocência. Talvez a pessoa ela tenha um poder que está do outro lado, incentivando essa prática, ela tem um poder de persuasão, né? Tem uma boa oratória, fala bem, né? Tá com um terno bonito, um cabelo alinhado, uns dentes bem branquinho, bem feito, aquela coisa toda, e a pessoa dá credibilidade para isso, mas a pessoa não tem entendimento nem discernimento para discernir e saber que aquilo ali não é uma prática bíblica. Então, se está fora da Bíblia, é uma heresia. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essas práticas, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, as pessoas têm que buscar esse conhecimento da verdade. Por quê? Porque quando as pessoas aprendem, praticam coisas erradas, primeiro eu posso atribuir isso ao líder, a pessoa que ensina, na realidade a pessoa que não ensina, né? Porque tem muita gente que fala, como eu já vou repetir novamente o que eu já ouvi já, que o membro, o congregado, o obreiro não pode saber mais do que o líder, né? Do que o pastor. Então, eu atribuo isso a quem não ensina, a falta do ensino, né? Aí eu volto aqui um pouquinho no tópico aqui, onde vai dizer aqui, ó, no tópico 1, bem no comecinho do tópico 1, que vai dizer: a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, por falta dessa alimentação com uma comida saudável, que é a palavra de Deus, a falta dele guiar e dele ensinar, leva as pessoas a fazerem isso. Então, eu coloco uma na pessoa que não ensina, no líder que não ensina, e também eu não vou isentar essas pessoas que não buscam na palavra de Deus. Porque hoje muitos querem facilidade. Facilidade. A pessoa não quer pegar a sua Bíblia, tirar um momento de oração, orar para Deus, para revelar a palavra, dar direção, entendimento, discernimento e fazer uma leitura, um estudo da palavra de Deus. Não quer se aprofundar, não quer gastar tempo, não quer gastar energia para isso. As pessoas querem facilidade. Não, eu vou colocar aqui como eu disse, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, lá a pessoa vai ler, ela vai explicar, ela vai falar, e aí eu vou aprender, eu vou absorver. A pessoa não quer fazer isso. A pessoa não quer fazer o quê? Enquanto alguém está ensinando, pregando, a pessoa não quer fazer igual os bereanos, que eu citei em Atos capítulo 17, verso 11. Deixa eu ver aqui nas escrituras, deixa eu ver na palavra aqui, o que esse homem ou essa mulher está dizendo, deixa eu ver se bate. Ó, não está batendo, está fora, ele está falando uma coisa, aqui está dizendo outra. Então assim a pessoa não vai ser enganada. Então, uma que tem líderes que não ensina, e outra que tem a pessoa, ela não tem essa vontade de buscar o conhecimento da palavra. Por isso que muitos são enganados, porque eles não buscam a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, o êxito dessa luta ela é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. É por isso que eu digo que antes de você fazer uma leitura, você fazer um estudo, você tem que ter comunhão com o Senhor, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor em um jejum, você tem que se separar, sabe? Às vezes você que é casado, você tem filhos, você tem que falar: ó, esposa, eu vou me retirar para o quarto, eu preciso tirar um período, um tempo com Deus, só eu e Deus, eu preciso de orar, eu preciso de me consagrar, eu preciso de chorar, colocar a boca no pó, eu preciso de tirar esse momento, só eu e o Senhor, eu preciso de tirar um momento para me ler a palavra, ler as sagradas escrituras, eu preciso me preparar, porque talvez no decorrer da sua caminhada você vai se encontrar com esses contradizentes, com essas pessoas que ensinam e praticam heresia, e se você não tiver nos domínios do Espírito Santo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Amém? Vamos para o tópico 3. O que são heresias? Subtópico 1 do tópico 3. Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita. Aí, aqui tá as referências, tá? Se eu for ler, se eu for falar, o vídeo vai ficar muito extenso. Então tá aí as referências, então você faz uma leitura para você se aprofundar. É traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele.
A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-los, né? Então, quando você não está no domínio do Espírito Santo, você não ora, você não lê, você não tem sabedoria, e talvez você quer combater alguma seita, alguma heresia de alguma forma, e você não tem a direção, não está no domínio do Espírito Santo, você tem que ter cuidado para você não arrumar até confusão, né? Porque a revista está dizendo que nós devemos saber quando aplicá-los, né? Então, se você não sabe, você não faz. Por isso, nós temos que estar bem preparados. Subtópico 2 do tópico 3. Aireses, no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formaram facções dentro do próprio judaísmo, e a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou disseção. Então, igreja, cuidado quando vocês fazem inovações doutrinárias, porque podem causar divisão ou dissensão. Além de que pode ser que essa inovação doutrinária, ela seja uma inovação doutrinária 100% herética, né? Porque vai contra as Sagradas Escrituras, vai contra um pensamento bíblico, né? Então tem que ter muito cuidado com as inovações doutrinárias, né? Se a doutrina não estiver baseada na palavra de Deus, é heresia. Porque se o pensamento não estiver alinhado com as Sagradas Escrituras, tá fora. Subtópico 3 do tópico 3, heresias de perdição. É nessa passagem que Aireses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus, Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, né? Então, é por isso, irmãos, eu tenho que frisar, eu tenho que falar mais uma vez, você tem que ter o conhecimento da palavra. Você tem que estar sempre buscando a palavra de Deus. Você sempre tem que estar meditando na palavra, fazendo um estudo sistemático da palavra de Deus, orando, pedindo direção, pedindo entendimento, pedindo discernimento para o Senhor, para que assim você, além de não praticar a heresia, você vai conseguir combater e você vai conseguir orientar outras pessoas quanto a essa prática chamada heresia. Amém? Vamos lá. Vamos para a conclusão, irmãos. Os apóstolos responderam aos opositores da fé e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então fica esta pergunta. Estamos a fazer pela verdade tudo aquilo que esses hereges fazem pela mentira? Porque eles fazem muito, eles dão sangue, eles defendem, né, a sua ideia, a sua heresia, eles lutam e fazem isso, põe o sangue, dá o sangue mesmo, luta por isso. Será que nós estamos lutando pela verdade? Será que nós estamos batalhando pela verdade, para mostrar a verdade? Deus colocou no meu coração fazer esse canal no YouTube e colocar vídeos da escola bíblica dominical, né?
e também para me falar sobre outros tópicos, porque eu tenho esse desejo de lutar pela verdade, de fazer a apologética, né, a defesa da nossa fé, fazer uma defesa consciente baseada na Bíblia de Deus. Mas será que nós estamos fazendo pela verdade o que esses hereges fazem pela mentira? O que essas pessoas, esses agentes da heresia fazem pela mentira? Porque a palavra vai dizer em Lucas capítulo 16, verso 8, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, os filhos deste mundo, né? O mundo jaz no maligno. Então, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, será que nós estamos tendo essa prudência? A mesma prudência que os filhos deste mundo têm, os filhos das trevas, os agentes da heresia, os agentes enviados do inimigo das nossas almas. Então nós temos que lutar, nós temos que pelejar, nós temos que batalhar, nós temos que nos preparar com as armas espirituais, né? E eu deixo para você, Efésios capítulo 6, no verso 10 em diante, você vai ver as armas que nós temos para combater, não só os agentes da heresia, mas também o inimigo das nossas almas. E para finalizar, eu quero deixar para você na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a nossa base é a Escritura Sagrada. É a Escritura de Deus. É a Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. Essa aqui é a nossa base. Você tem que estar baseado aqui, tá? Então chegamos ao fim da primeira aula, né? Esse é meu primeiro vídeo extenso para o canal, né? A lição da Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei de definir quais serão os dias que será colocado os vídeos da Escola Bíblica Dominical, provavelmente toda segunda ou toda quarta-feira. Eu ainda estou analisando, mas você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação para quando tiver vídeo novo, você receber o vídeo novo e você está acompanhando, tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desta aula, primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2025, e eu quero deixar para você um Deus abençoe, um beijo no seu coração e que o Senhor continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.